Começar o nosso balanço esportivo falando da Portuguesa Santista. Briosa venceu a partida contra o São Carlos, está classificada para as semifinais do Campeonato Paulista da Série A3. Apenas 2 jogos separam a Briosa do acesso à Série A2. A reportagem é da Carolina Ianelli. Bora, Briosa! Domingo é dia de quê? De futebol, é claro. E por que não curtir um jogo decisivo do time do coração? Tá, é verdade que é o segundo time do seu Luiz, mas a torcida por aqui é ponta firme. Vieram filho, netas e um amigo. O grupo tá sempre no estádio Eurico Mursa, acompanhando a Briosa. A Helena e a Lorena adoram. É divertido de vir com todo mundo e a família. É legal. O público bateu o recorde do ano, 3.600 torcedores. E dá para entender. Afinal, o time rubro-verde foi a sensação da primeira fase, com a melhor campanha do Campeonato Paulista da Série A3. Mesmo assim, antes da partida, os torcedores foram pés no chão com a expectativa para a partida. Eu acredito que a Briosa ganhe, mas talvez 2-0, 3-1, por aí. Não vai ser tão fácil, não. Eu acredito que 2-0, 3-0, 3-1, nada muito, nenhum placar elástico, não. É difícil, né? Jogo eliminatório, mas eu acho que a Portuguesa passa. Empatou no finalzinho no outro jogo de lá, de São Carlos, acho que passa sim. Com a bola rolando, o primeiro tempo foi dominado pela Briosa. A bola mal saía dali, da área do São Carlos. Mas balançar a rede, que é bom. Ela chegou até a bater na trave 2 vezes, mas o segundo lance estava impedido. Não foram muitas as chances de gol, mas o time rubro-verde empolgou a torcida com esta finalização e até levantou o pessoal com esta outra. E foi bem no finalzinho do primeiro tempo que teve o lance mais perigoso. O goleiro falhou na defesa, o São Carlos partiu para o contra-ataque e ameaçou mudar o placar. Eu acho que o próprio adversário sabia que haveria volume e pressão e a gente começou dessa forma. Só que quando você começa dessa forma e efetivamente você não tem a vantagem numérica, você precisa ter a consciência de que gradativamente o adversário começa a achar ocasiões. Começa a ser esporádico, mas começa a achar algumas ocasiões. E aí o jogo fica um pouquinho aberto. E nesse momento a gente perdeu o controle do jogo. Depois de um primeiro tempo, sem grandes emoções, uma falta dentro da área, em cima de Diego Palhinha, aos 10 minutos, agitou a partida. Carlos Alberto cobrou o pênalti e abriu o placar. Mas o time do interior correu atrás e deixou tudo igual com um gol de Giovani. E quase no minuto final, Carlos Alberto mais uma vez foi lá e decidiu. Lionel avançou pela esquerda e tocou para a área. Depois de um rebote, o camisa 10 pegou a sobra, bateu forte, balançando a rede. Fim de jogo, 2-1 para a Portuguesa Santista. A vitória confirma que a Portuguesa Santista está com tudo, numa das melhores fases da sua história. A Briosa agora está classificada para as semifinais e ainda mais perto de subir para a Série A2. Achei ótimo, porque a Borrinha ela vacilou um pouco no segundo tempo, mas conseguiu se recuperar a tempo, né? Vai subir porque ela tá bem, está jogando muito bem. Hoje o resultado foi enganoso, podia ser melhor. Jogou muito bem a Portuguesa. Autor dos 2 gols, Carlos Alberto sabe que um dos desafios agora é controlar a ansiedade. Nós temos que saber lidar com isso, né? É difícil. Faltam apenas 2 jogos para o primeiro objetivo da equipe, que é o acesso. Mas acredito que a equipe está bem, está unida, todo mundo com a cabeça boa. A Briosa enfrenta agora o Barretos. O primeiro jogo é no dia 15 na casa do adversário e a volta no Eurico Mursa no dia 22. Se passar, a equipe santista já está garantida na Série A2 em 2019. Respeita muito o Barretos, tá? Antecipadamente, esses que chegaram até aqui eram os meus candidatos. Talvez mais o Noroeste, talvez mais o Desportivo, mas só 4. Então ficou 2. Não tem zebra, está todo mundo de forma competente nesse momento. E a Portuguesa é efetivamente um dos mais competentes e postulante ao acesso. Conversa do Sérgio Guedes com os jogadores no meio tempo, entre o primeiro e o segundo, no intervalo ali, foi decisiva para o time voltar e aí nesse segundo gol fechar a vitória contra o São Carlos. E o respeito que tem pelo Barretos e pelos outros times é o que vai levando a Briosa na forma como tem jogado para esse acesso da Série A2. Parabéns à Briosa Portuguesa Santista!
Parabéns. Parabéns também para o Corinthians, mas o jogo foi cercado de polêmicas. Foi mais um título do Corinthians que se sagrou campeão paulista 2018. Decisão foi nos pênaltis e o grande destaque foi Cássio. O futebol paulista se vestiu de preto e branco na Arena Alviverde do Palmeiras, tomada por 41 mil torcedores, um recorde de público. 1 minuto de clássico e Matheus Vital fez a jogada essencial para o complemento preciso de Rodriguinho. É incrível, né, o que a gente acabou de fazer aqui, né? O Palmeiras tentou impedir a façanha do Corinthians, mas o William estava impedido. E quando teve um pênalti marcado a favor, o juiz Marcelo Aparecido Ribeiro recuou. Por orientação do quarto árbitro, ele alegou que Ralf disputou a bola com Dudu de forma legítima. Não foi, como eu falei, afirmo até agora que não foi pênalti, tem a minha decisão. E o juiz ali foi bem demais. Ele teve a consulta se não me engano, do quarto árbitro, do pessoal de fora da staff do recurso dele, e acabou falando que não foi pênalti. Realmente eu não só toquei visivelmente a bola. A vitória do Corinthians por 1-0 levou a decisão para os pênaltis. E Cássio cresceu, defendeu as cobranças de Dudu e Lucas Lima. Maicon fez o gol do título. Da comemoração que foi só dos jogadores e da comissão técnica. 4-3 nos pênaltis. Na primeira decisão do século entre os dois maiores rivais de São Paulo, o Corinthians conquistou o bicampeonato e mais, levou para casa o título de maior vencedor estadual, com 29 taças. Muito feliz, eu acho que por mais um título, pelo grupo, por tudo e todo mundo, a dedicação de todos, eu acho que a gente sai feliz e com certeza vai estar muito forte para o restante do ano. Festa dos jogadores para o técnico Fábio Carille. Queixas e lamentações do Palmeiras. É um exemplo de interferência externa. Isso não é esporte. Nós não ganhamos a partida, porém houve interferência externa. Quem perde eu entendo, é difícil perder, é difícil entender isso. Agora eu quero acreditar que não tem interferência nenhuma. O árbitro e o quarto árbitro estava lá vendo. O clássico mais polêmico deste século XXI vai ficar marcado mesmo pela festa do Corinthians, campeão na casa do maior rival. A festa foi muito grande. Itaquera, então, nem se fala, né? E aí várias autoridades ali e os corintianos felizes da vida, enquanto os palmeirenses se lamentavam, já acreditando que iam comemorar o título na sua casa, já que tinham vencido, tinha uma boa vantagem, 1-0 na casa do adversário, mas só que com esse gol aos 2 minutos, logo no início do Rodriguinho, o Corinthians acabou ganhando a partida e foi para os pênaltis, onde o Cássio se sagrou o goleiro que fez o Corinthians ser campeão em 2018. Mas não é só em São Paulo, não. No Rio de Janeiro, a decisão do campeonato também foi por pênaltis. Botafogo venceu a partida num jogo nervoso, cheio de cartões. Um espetáculo de duas torcidas, num Maracanã lotado. E o brilho era dela, a taça, objeto de desejo de Vasco e Botafogo. Valia título e o clássico foi nervoso. Sobraram cartões, amarelos e vermelhos para o vascaíno Fabrício no primeiro tempo e Léo Valência do Botafogo na segunda etapa. A vantagem do empate era do Vasco, que teve chances de marcar com Riascos e Iago Pikachu. O Botafogo foi para cima, sufocou, mas parava no goleiro Martin Silva. Até que no último lance do clássico, aos 49 minutos, Joel Carli fez o gol do Botafogo, 1-0. Emoção levada ao extremo. Vitória do Botafogo por um gol de diferença. E decisão do título carioca
nos pênaltis. Nas cobranças, Martim Silva pegou a de Rodrigo Pimpão, mas Gatito Fernandes pegou duas, de Werley e Henrique. Final 4-3 para o Botafogo, campeão carioca. E o Vasco também tinha uma boa vantagem, né? O Cruzeiro é o novo campeão mineiro, venceu o Atlético por 2-0 e quebrou um jejum de 4 anos. Embalado com o apoio de 50 mil torcedores, logo aos 3 minutos o Cruzeiro chegou pela esquerda. Arrascaeta finalizou e o goleiro Vitor fez uma grande defesa. Na sequência, Edilson aproveitou sobra na direita, cruzou na área e Arrascaeta de cabeça abriu o placar. Foi o 6º gol dele em clássicos. Aos 21 minutos, Otero se estranhou com Edilson. Deu uma cotovelada no rosto do lateral e foi expulso. O jogador do Cruzeiro também levou cartão, mas amarelo. Na segunda etapa, aos 7 minutos, Robinho cruzou na área. Thiago Neves se adiantou à marcação e mandou para a rede. 2-0 Cruzeiro. O Atlético tentou reagir com Casares nessa cobrança de falta. E também com Gabriel. No finalzinho, Patrick levou o 2º amarelo e foi expulso. E aí, a equipe azul só administrou a vantagem. É de merecimento estar. Nós fizemos uma boa campanha, a melhor campanha do Campeonato Mineiro. Conseguimos dentro do campo, com justiça, mais um título importante para o torcedor do Cruzeiro. Pois é, parabéns ao Cruzeiro. E 9 estados tiveram finais de campeonato neste fim de semana. Então vamos ver os gols pelo Brasil dos estaduais. O Grêmio goleou o Brasil de Pelotas pela 2ª vez e conquistou o título gaúcho depois de 8 anos. Venceu por 3-0, com gols de Cícero, Alisson e Léo Moura. No Nordeste, o Fortaleza de Rogério Ceni perdeu o título para o Ceará. O jogo terminou em 2-1. Já em Pernambuco, o Náutico acabou com um jejum que já durava 14 anos. Venceu o Central por 2-1. A decisão do Campeonato Baiano começou com confusão. Na chegada ao estádio, o ônibus do Bahia foi alvo de pedradas, mas ninguém ficou ferido. A segurança precisou ser reforçada. Em campo, o time venceu o Vitória por 1-0. Elton aproveitou o rebote e marcou de cabeça.